Olá, sextusanos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Na videoaula de hoje, eu iniciei aqui dando uma olhadinha no meu livro e pensando como a natureza é complexa e como é linda ao mesmo tempo. São tantas coisas que acontecem nela, tantas coisas que complementam uma a outra, que é incrível como tudo acontece. Se você tem curiosidade por essas coisas, de entender detalhes do que acontece no nosso planeta Terra, vai uma dica aí para você. Se você tiver a oportunidade, se você tiver um direito lá de pedir um presente, aqui está uma boa pedida. O grande livro de ciências do Manual do Mundo. Se vocês têm assim esse tipo de curiosidade, aqui vocês vão encontrar muito conteúdo de forma bem dinâmica e bem legal de ver. Ele é como se fosse caderno, a folha de caderno e várias ilustrações e as explicações aí. É um material bem legal para estudar. Mas vamos lá? Eu quero falar para vocês uma história, contar uma história de algo que aconteceu. Nessa história, eu vou falar sobre um pesquisador, um cientista. Ele era alemão, o nome dele é Alfred Wegener. Acontece que Alfred Wegener estava fazendo uma observação uma vez desse mapa aqui, do Mapa Mundi. E aí ele observou alguns detalhes aí em torno dos contornos dos continentes. E aí vamos dar uma olhada aqui no que ele viu. Ele percebeu que esse contorno aqui da parte sul da América, veja aqui, ó, esse contorno aqui, ele tem assim uma semelhança de encaixe com o contorno aqui da África. Vou explicar. Por exemplo, vamos fazer uma hipótese aí, né? Se a gente empurrasse aqui, ó, essa parte sul do continente, observem aqui, ele iria encaixar aqui, ó, certinho. Foi isso que Alfred Wegener percebeu. E aí ele pensou, bom, será que no passado todas essas massas de terras continentais, elas estiveram juntas? E aí ele começa a criar a teoria dele, que se chama deriva continental. Isso mesmo, deriva continental, é a teoria do Alfred Wegener. Nessa teoria, ele pensa que todas as massas de terras continentais, elas formaram um único continente. Isso há milhões de anos atrás. Esse único continente, ele coloca o nome de Pangeia. Isso mesmo, Pangeia é o nome desse único continente. Depois, milhões de anos depois, esse grande continente ele começa a se separar. E aí começa a formar dois blocos de continentes, que é a Gondwana e Laurásia. E aí nunca para essa separação dos continentes, né? Essa separação dos blocos de terra. Sempre está se movimentando, sempre está acontecendo esse movimento até hoje e até, né, está acontecendo ainda. Porém, ele, mesmo com esses elementos, ele não conseguiu ainda comprovar, porque quando ele chegou com essa informação dos contornos, os outros cientistas falaram, mas ok, mas como, acho que ainda é pouco, né? A gente precisa de mais elementos para comprovar a sua teoria. Então ele começou a viajar pelos continentes, e aí ele encontrou aqui na América o mesmo fóssil de animais e plantas que ele encontrou na África. Porém, esse fóssil de animal, por exemplo, o animal, ele não tinha uma estrutura corporal para fazer a travessia aqui do Oceano Atlântico, para atravessar tudo isso de água. Ou seja, isso ajudava ele a comprovar que isso aqui tinha estado junto com isso aqui, né? Mesmo assim, ele precisava de mais elementos, porque os cientistas perguntaram para ele, mas esse movimento das terras, o que explica ele? Como que acontece ele?
E aí ele não conseguiu continuar porque ele veio a falecer e não deu continuidade à teoria dele. A teoria de placa tectônica ficou esquecida. Anos depois, muitos anos depois, lá em 1960, um grupo de cientistas, eles encontraram alguns fragmentos na parte interna da crosta terrestre. Esses fragmentos trouxe a teoria das placas tectônicas. Então, abaixo da parte externa da crosta terrestre, a gente tem as placas tectônicas. Então não é tudo completo, contínuo. Elas são quebradas. E aí abaixo das placas tectônicas a gente tem o movimento do manto, que é um movimento de correntes de convecção, que faz com que abaixo das placas tectônicas a gente tenha o movimento do manto, que faz com que as placas se movimentem. Com esse movimento das placas tectônicas é que faz com que os planetas se movimentem. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como são as placas tectônicas. Então, o planeta Terra, ele não é contínuo. Então, abaixo aqui de onde nós estamos, existem as placas tectônicas. Cada uma dessa aqui é uma placa tectônica. Então, aqui a gente, por exemplo, placa sul-americana, nós estamos aqui no meio da placa sul-americana. Aqui tem a placa de Nazca, aqui tem a placa africana, aqui a placa norte-americana. E essas placas estão em movimento porque abaixo delas tem o manto que está em movimento, faz com que elas se movimentem. Aqui vocês podem perceber as setinhas que demonstram o tipo de movimento entre elas. Essas setinhas que estão se encontrando, a gente tem um movimento convergente. Quando elas estão se desencontrando, é um movimento divergente. Em alguns lugares, a gente tem um movimento transformante, em que elas estão em atrito. Há muitas outras coisas que a gente pode explicar a partir da teoria das placas tectônicas, em que ela explica as áreas que tem mais terremotos, encontro de placas tectônicas é um lugar de terremotos, de formação de montanhas, entre outras coisas. Mas ok, eu só queria trazer essa ideia das placas tectônicas, que essa teoria foi muito importante para comprovar a teoria da deriva continental lá do Alfred Wegener, que ele já havia morrido, não tinha conseguido finalizar a teoria dele. Então foi a partir quando outros cientistas, a partir de sonares, perceberam como era o funcionamento das placas tectônicas, eles conseguiram, foi retomada a teoria da deriva continental e foi comprovada. Ou seja, se as placas tectônicas estão em constantes movimentos, nós estamos em movimento, nosso continente, por exemplo. Mas acontece que esse movimento, ele é imperceptível para o olhar do ser humano. O nosso continente, ele se movimenta cerca de 3 centímetros por ano, no sentido oeste aqui, ó, nosso continente está se movimentando aqui para o sentido oeste, 3 centímetros por ano. Então, a gente não vai conseguir ver isso a olho nu, a gente não vai conseguir observar isso. Mas, ao passar de muitos anos, esse movimento vai fazendo diferença aqui na composição dos continentes, como os continentes aí estão organizados, ok? Então, é isso aí, essas duas teorias, deriva continental e placas tectônicas. Bom, dando continuidade, nosso planeta Terra, a gente criou uma organização das esferas, dos ambientes do nosso planeta Terra. Esses ambientes a gente chama de litosfera, hidrosfera e atmosfera. O que acontece lá na litosfera? Ela é a camada mais rígida, ou seja, sólida do nosso planeta Terra. É onde estão
as rochas, o solo, é onde nós, né, estamos agora. E aí a gente tem a parte da litosfera, a crosta continental e oceânica. Bom, a outra esfera do nosso planeta Terra é a atmosfera. A atmosfera é a composição, é a mistura de gases. Então, na nossa atmosfera, a maior parte dela, 78% dela, é de nitrogênio. Depois, a outra, em segundo lugar, a gente tem 21% de oxigênio. E aí, depois, outros gases, né? A atmosfera ela é muito importante para a nossa vida, porque ela regula a temperatura do Sol. Então, a entrada do calor do Sol é regulado pela atmosfera. Ela tem várias camadas. E também a chamada camada de ozônio, que faz parte da atmosfera, ela também faz um processo de segurar, de contenção aí de vários gases problemáticos para nós, e aí os raios também, a radiação ultravioleta, né? A hidrosfera é a composição de todos os corpos d'água que estão presentes no nosso planeta, sejam eles oceanos, mares, águas salgadas, sejam eles de água doce, rios, córregos, lagoas, lagos e por assim vai. Também compõe as águas que estão nas geleiras, as águas que estão na atmosfera, as águas que estão subterrâneas, então todos os corpos d'água estão dentro da hidrosfera. Ok, litosfera, que são a camada sólida, né, as rochas, solo, atmosferas, camadas de ar, e hidrosferas, todas as águas presentes aí no nosso planeta Terra. A junção desses três que eu expliquei para vocês acontece a biosfera, forma a biosfera. Com a junção dos três, a biosfera se torna um ambiente propício para a vida. Então é onde acontece aí a existência dos seres vivos, de todos os seres vivos, seres humanos, animais, mamíferos, insetos. Então aí a biosfera, que é a composição desses três ambientes, se torna o lugar propício aí para a vida. Bom, aqui tem uma imagenzinha que demonstra mais ou menos cada partezinha: litosfera, hidrosfera, atmosfera e a biosfera, a junção de tudo, sendo o lugar propício para a vida. Só voltando aqui, eu trouxe um gifzinho mostrando a questão da separação dos continentes, só a título aí de observação. E aqui chegamos na última parte da nossa aula, já está terminando, pessoal, em que a gente fala sobre os continentes e oceanos. Bom, os continentes, a gente tem uma divisão oficial acerca dos continentes, em que essa divisão ela leva a critérios políticos, sociais, econômicos. Então, seria uma divisão política aí dos continentes. E é muito importante que vocês saibam essa divisão aí para a vida de vocês, gente. É muito importante isso. Então, a gente tem aqui na imagem o continente que está em verde. Todo esse continente é a América, o continente americano. Então, ele pode ser dividido. Então, tem a América do Norte, América Central e América do Sul, mas todo ele compõe o continente americano. A gente tem também o continente africano, que está em amarelo aqui. Em roxo, lilás, é o continente europeu, Europa. O continente aqui, o maior continente, né? Nós temos o asiático, a Ásia. E a Oceania, que é essa partezinha aqui, que tem todo um complexo de ilhas também. Bom, esses são... eu tô esquecendo. Lá ao sul a gente tem a Antártica, né? Que é muito importante, né?
Não deveria ter esquecido, mas ok. Então, esses são os blocos de terras emersos em que nós separamos aí em continentes. Tem essa divisão política aí. Além disso, a gente tem os oceanos e mares. Os oceanos são as grandes extensões de águas que ficam entre os continentes, que separam os continentes. E os mares são as águas que estão próximas ou dentro dos continentes. Os mares fazem parte dos oceanos, mas elas são sempre águas que estão próximas dos continentes ou na parte de dentro do continente. Pode acontecer. Quais são os oceanos aí que nós temos aqui no nosso mapa mundi? Nós temos o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, se vocês observarem, ele vai estar aqui e aqui, porque vamos pensar que esse mapa é como se eu tivesse aberto o globo terrestre. Então, se a gente fechar, ele vai juntar, né, lá atrás, essas duas partezinhas. Então, o Oceano Pacífico é o maior continente. Então, a gente vai ver ele aqui e ele aqui, né? Entre a América e a África e a Europa, a gente tem o Oceano Atlântico. Aqui a gente tem o Oceano Índico na parte sul da Ásia e na parte leste da África. E a gente tem os oceanos glaciais também. Ao norte, Oceano Ártico e ao sul, Oceano Antártico. Alguns autores podem não colocar o Oceano Antártico aqui, mas outros já utilizam aí o Oceano Antártico. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui na nossa aula. Eu vou colocar as páginas do livro em que se encontram esse conteúdo, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Mas se ver alguns detalhes, lá tem imagens. Mas se houver dúvidas, podem perguntar lá na pauta da nossa aula, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês.